agora eu tenho uma proposta ainda melhor. A gente aprender na companhia da Vanessa Queiroz como é essa experiência de mudar, dar uma guinada na vida, mudar até de profissão, mais até do que mudar de país, mudar até de profissão para se estabelecer em outro país. E aí tem os percalços, tem as dificuldades, mas tem as vitórias também. E é por isso que eu já dou as boas-vindas a Vanessa Queiroz. Vanessa, obrigada por estar conosco. Que horas são aí em Londres exatamente agora, Vanessa? Agora são exatamente, deixa eu olhar. Boa tarde todo mundo que está no Brasil e em Londres, quem está nos assistindo, boa noite, aqui são 20 horas e 11 minutos, tá, gente? E é um prazer enorme estar aqui, Rita. Essa emissora, particularmente, toca muito meu coração, porque é a emissora que a minha avó, falecida há um ano, assistia todos os dias, durante toda semana, ela sempre estava na TV Século XXI. Então, quando eu recebi o convite, eu fiquei realmente muito, muito, muito emocionada, porque tenho que respirar um pouco, não tem como não lembrar dela, né? Realmente traz essa memória afetiva. Desculpa. Não, mas é bom. Assim, se a gente se emociona com coisas boas, tudo bem, né? O duro é quando a gente se emociona com coisa triste, aquilo fica assim machucando a gente. Não, você lembra com alegria da sua avó. E eu fiquei muito feliz também de saber que ela acompanhava também a programação da Rede Século XXI. Fiquei muito feliz. Aí você só pode acompanhar pelo YouTube, né, Vanessa? Sim, aqui só pelo YouTube a gente consegue acompanhar toda a programação da TV Século XXI. E estou muito feliz, muito, muito emocionada, vocês podem ver. E vamos conversar sobre essa mudança, né? Há quanto tempo você já está em Londres? Exatamente 4 anos eu estou em Londres. Mas você foi para Londres, como muitos fazem, para estudar ou para buscar trabalho, ou foi transferida do trabalho? O que te levou para Londres, Vanessa? Obediência a Deus. Foi por isso que eu ia a Londres. Porque se fosse a minha vontade, Rita, eu hoje talvez não estivesse aqui, mas eu fui obediente à vontade de Deus. Realmente orei muito, rezei muito, pedi muita confirmação e ele confirmou. É tanto que as coisas estão acontecendo de maneira muito natural, porque quando a gente obedece a Deus, tudo vai acontecendo, as portas vão se abrindo e a gente não sabe qual o próximo passo, mas Deus já tem tudo preparado para a gente. E foi por isso, eu casei, conheci o meu noivo aí no Brasil, nós namoramos, ele era de São Paulo, inclusive, eu sou de Natal, dá para ver pelo meu sotaque. Sou nordestina, né? E nos conhecemos no Brasil, namoramos à distância, noivamos à distância, porque ele já tinha vindo para cá, isso já era um plano na vida dele, né? Então, a partir daí, nós conversamos, ok, nós vamos casar, esse é o próximo passo. E agora, a gente vai voltar, eu vou voltar para o Brasil, Samuel tá aí aparecendo para vocês, ou você vem para Londres? Com muita oração, com muita confirmação, eu decidi vir para cá. Foi um passo muito difícil, porém necessário, né? E estou aqui em Londres vivendo há 4 anos já. Olha, e é muito interessante que para você foi um desafio. Mas quando a gente tem fé, e eu comecei hoje o programa falando sobre fé, você, por mais que dê aquele friozinho assim, na barriga por causa do novo, do diferente, a sua fé te levou até aí. Você falou por obediência. Vocês haviam se casado aqui no Brasil e vocês agora estão aí em Londres a esse tempo todo. Agora, o que você fazia aqui no Brasil, que você falou que ia contar essa mudança, essa guinada total na sua vida, não só mudança de continente, de país, mas mudança profissional também. O que você fazia aqui no Brasil, Vanessa? Aí no Brasil, eu ainda sou, né? Porque uma vez para sempre. Sim. Eu sou enfermeira, a minha formação, a graduação foi aí na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, onde trabalhei no meu estado por 5 anos. Mudei de país e avaliei se eu queria continuar trabalhando com a enfermagem, sendo enfermeira. Muita oração também. A minha vontade era de não continuar, por inúmeros motivos.
e conversei muito com Deus. E ele me trouxe essa nova profissão, porque na verdade foi como é que eu posso falar? Foi realmente uma mensagem dele. Tudo começou porque eu queria fazer a minha coloração pessoal. Vocês estão vendo que eu sou uma pessoa bem colorida. E por que não fazer um curso para realizar esse desejo meu, né, pessoal? A partir daí, eu me encantei por esse mundo da imagem, né, das cores, e comecei a fazer cursos. E um desejo que eu tinha no período da graduação, lá na enfermagem, de empreender, ele foi despertado. Então, estou aqui, né, atuando na área da consultoria de imagem, em especial na coloração pessoal, e está sendo, assim, um sucesso. Muitos clientes, muita procura por isso, e é um serviço que você pode ajudar as pessoas, em especial as mulheres, né, de uma maneira diferente. Eu continuo ajudando, porque eu amo pessoas, eu amo estar com pessoas, então eu continuo ajudando, porém, de uma maneira diferente, não mais naquele momento de cuidado na sua doença, mas agora elevando a sua autoestima, né? E isso é muito gratificante. Agora, todo começo é muito difícil, né? Você já estava em um país diferente, não sei se teve barreiras com a língua ou não, se você já falava fluentemente o inglês. Como foi esse começo mesmo? Cheguei há 4 anos atrás, e aí, o que eu vou fazer? Você chegou a fazer outras coisas além do que você já sabia e a sua formação como enfermeira, e antes de se tornar esta personal aí da imagem, da coloração, ou seja, aquilo que mais combina com cada perfil, o que você fez ao chegar em Londres? Fui obediente, certo? Cheguei em Londres, o idioma sempre vai ser uma dificuldade. Por mais que você estude, nunca é como estar vivendo na cultura, na outra cultura, né? Você não vai entender nada, você acha que nunca vai conseguir dar aquele step, né? Não vai conseguir evoluir. Eu tinha, assim, uma base, um inglês intermediário aí, mas quando eu cheguei aqui, meu Deus, aí vem todo aquele questionamento, será que eu fiz certo? Será que realmente eu obedeci? O que é que eu estou fazendo aqui? Muitas culturas diferentes, muitas pessoas diferentes. Viver, em especial em Londres, é como se você vivesse no mundo, porque nessa cidade não existe só britânicos, existem muçulmanos, existem espanhóis, é uma miscigenação gigantesca. Então, eu fiquei um pouco com medo se eu estava obedecendo verdadeiramente ou não, se era esse passo que eu deveria dar. Mas tudo foi caminhando naturalmente. Eu comecei cuidando de uma criança, porque eu achava que o meu idioma não era suficiente. Aquela barreira que nós mesmos criamos, né? Mas aí depois, foram só 6 meses, as coisas foram evoluindo. Eu hoje atendo também britânicas, mas o meu público maior são brasileiras, porque tem a facilidade da comunicação ser 100%, né? Há uma comunicação 100%, e estou introduzindo, apesar do meu Instagram ser todo em português, introduzindo algumas coisas em inglês, realmente para pegar esse público, porque é um idioma mundial, né? E de que forma o seu trabalho, né, tanto com as inglesas quanto com brasileiras ou outras que ainda estão por vir, como que você, através do seu conhecimento, dessa obediência a Deus, você impacta a vida delas? A palavra de ordem seria autoestima. Eu já atendi várias mulheres que elas estavam com autoestima super baixa, não se reconheciam mais, na maioria dos casos, engravidou, teve um aumento significativo do peso e acham que ainda não são bonitas, mas elas continuam lindas, porém sem entender como se vestir de maneira para aquele momento da vida, porque não é porque a gente ganhou um pouquinho de peso ou não está com a cintura, a silhueta ali do jeito que a gente gostaria, que a gente não vai se vestir de uma maneira adequada e se sentir bela. Então a palavra realmente ali principal é elevar a autoestima.
ajudando as mulheres a ter a autoestima elevada, isso para mim é fantástico. Eu realmente fico muito encantada em poder ver o sorriso quando elas descobrem que sim, podem continuar belas, independente de peso, independente de idade, né? E isso é a minha maior gratidão. Você obedece, já que você falou sobre a obediência, eu acho a obediência maravilhosa. Você obedece o seu eu interior também, né? Esse Deus em você, quando você vai fazer uma consultoria, por exemplo, o que você sente em relação àquela pessoa, ao que ela está vivendo, as suas angústias. Como você equilibra tudo isso? E você trabalha com coloração. Como indicar, né, você tão colorida, tão vibrante, tão cheia de Deus, como que você vai indicar, por exemplo, para uma inglesa, que geralmente as inglesas são muito mais sóbrias, ou pelo menos essa é a visão que nós temos das inglesas, né? Como que você consegue conciliar tudo isso, né, vindo de dentro de você, para externar para elas? Essa pergunta é muito boa. A primeira pergunta, quando eu tenho uma vontade, um desejo que eu sei que é do Espírito Santo, não é meu, de falar algo para elas, eu pergunto qual é a sua fé. Porque aqui existem muitas fés, né? Se é assim que eu posso falar. E eu gostaria de falar, eu informo que eu sou católica, né? Que sou devota de Nossa Senhora de Fátima, e eu disse, eu acho que o Espírito Santo está me tocando para passar uma mensagem para você. Você gostaria de recebê-la? Porque também não adianta invadir o espaço, né? Às vezes a gente fala e a pessoa não vai receber bem. E na maioria das vezes, em todas as vezes que isso aconteceu, foi realmente muito bem recebida a mensagem. Recentemente, não foi uma cliente, foi uma situação no metrô, né? O Espírito Santo pediu que eu falasse da beleza de uma mulher. Ela estava no trem, ela era funcionária do trem, acho que é motorista até. E ela ficou super feliz, conversou comigo um pouco, partilhou de alguma coisa que estava acontecendo com ela. E é isso, não necessariamente somente na consultoria. A gente tem que falar de Deus em todo momento. E quando o Espírito Santo pede que a gente fale, a gente tem que obedecer. Não é, Rita? Com certeza. E essa obediência que você trouxe na mala, ou que você levou na mala, porque nós estamos aqui no Brasil, essa obediência com certeza tem feito diferença no seu trabalho. Mas quando você sugere cores, porque a pessoa, por exemplo, ela está vivendo um momento de tristeza, porque ela não está feliz com o corpo, enfim, com as situações que ela está vivendo, e quando uma pessoa está numa situação assim, que você sugere cores, geralmente há um impacto, né? Elas rejeitam num primeiro momento, depois elas se descobrem nestas cores? Sim. Ao fazer a consultoria de coloração pessoal, especificamente, eu faço uma pesquisa de quais são as cores que elas mais gostam, que elas mais usam. Na maioria das vezes são mais neutras, porque não sabem usar as cores. E quando a gente realiza o teste, e existe aí não seria tendência, um resultado de cores vivas, assim como as minhas, é interessante, porque eu tenho que usar da psicologia para realmente mostrar para elas que aquelas cores elas vão deixá-las mais bonitas, com a imagem mais bonita, porque favorece a beleza, não é? E o contrário também é verdadeiro. Existem pessoas que amam as cores intensas, assim como eu estou usando, que é da minha paleta, mas quando a gente realiza o teste, elas são de tons mais claros, mais suaves, e a gente também tem que usar da psicologia para isso, porque elas não aceitam bem. Então, eu tenho que conversar, mostrar, falar da psicologia das cores especificamente, para que elas entendam, né, como é que é o processo. É bem interessante. Agora, é interessante, você faz isso de maneira presencial, né? Ali no tete-a-tete com cada uma delas, conversando, explicando, mostrando. Mas você faz isso também online, né? Você tem as suas redes sociais, onde você publica, você tem vários seguidores e que se alimentam destas orientações suas. Como que é essa sua comunicação também, não só com quem está em Londres, seja de qual nacionalidade for, mas com quem está online com você? Então, exatamente. O
um único processo da consultoria de imagem, que é a coloração pessoal, ele tem de ser presencial, o método que eu realizo. Mas a outra parte da consultoria completa de imagem, a gente pode fazer online. E isso, independente da região, do país que a pessoa esteja, do continente, a gente consegue realizar essa consultoria online, né? Eu tenho clientes nos Estados Unidos, até na Austrália, e aí é bem complicado porque o fuso é totalmente diferente, até do nosso aqui, são 10 horas de diferença, mas a gente consegue ajustar esses horários. A internet veio para isso, né? Realmente para romper com todas as barreiras. E quais seus planos para o futuro? Então, eu estou no processo de criar um método para ajudar as mulheres não somente na questão da imagem, também com um pouco de psicologia, um pouco aí de etiqueta, que eu amo também esse processo da etiqueta, e é tão importante a gente saber estar à mesa em algumas situações especiais, porque nem sempre, né, a gente vai estar com amigos, com parentes, às vezes uma reunião de negócio, a gente precisa saber se portar. Eu acho muito interessante esse tema, eu gosto particularmente dele, e eu sei o quanto é difícil. Às vezes as pessoas rejeitam convites importantes porque não vão saber se portar naquela situação. Então, tenho planos para isso no futuro bem próximo, a curto prazo. Olha, isso é muito legal. E aí isso incentiva a gente, Vanessa, a pensar também quais são, para cada um de nós hoje, quem está vendo aí o programa Mulher.com, cada um de nós, quais são os nossos planos para o futuro? Faz a gente pensar também. Você partilhou conosco o seu e logo, logo a gente vai ver mais e mais coisas de você. Mas é muito legal a gente ter essa noção, o que eu quero daqui para frente. E a última pergunta, como nós aqui somos católicos, você também, como que a fé católica ela é manifestada, ela é vivida aí em Londres? Existe a fé católica como no Brasil, mas a gente tem uma comunidade brasileira, né, de brasileiros portugueses, falantes da língua portuguesa, vamos falar assim, muito forte. E é nessa igreja, nessa comunidade que eu estou presente, eu optei por não ir para a Igreja Católica Inglesa, porque por mais que seja a mesma fé, né, tem algumas coisas que são diferentes. Então, eu hoje estou, né, trabalho, eu vivo nessa comunidade católica, que é a Capelania Brasileira em Londres, e ela é muito ativa, realmente ela busca os brasileiros para que a gente esteja em comunidade, continuando todo esse trabalho da igreja, né? Recentemente nós tivemos encontro de casais, pelos quais eu participei, a gente vai ter encontro de jovens, e é uma comunidade bem ativa. E olha, inclusive, já que a gente está falando, né, da fé católica, você conheceu o Padre Ágaro Domingos? Sim, o Padre Iagros, ele foi, inclusive, o celebrante do casamento de uma grande amiga. E quando eu vi na TV Século XXI, nossa, ele estava aqui conosco, uma bênção. Ele celebrou o casamento de uma grande amiga minha, Maristela. Olha, que é também da comunidade. Que legal. E olha, o Padre Ágaro também é um amigo pessoal, um amigo nosso aqui, um dos sacerdotes que servem a Deus aqui também nesta obra. Vanessa, eu quero agradecer demais a tua participação comigo. Obrigada por estar conosco. Agradecer a todas as pessoas aqui que com muito carinho deixaram a sua participação, né? Eu não vou conseguir ler tudo que está aqui, mas eu quero agradecer, viu? A Rita Mariazane, a José Henrique Souza Lima, a Maria Geralda Rocha, que é de Mercês, Minas Gerais, a Ione Campos, todo mundo deixando aqui um carinho. E a Ione colocou que o sobrinho dela está morando no Canadá e uma prima na Bélgica. Ou seja, sempre tem alguém que tem um brasileiro fora, né, que vive aí os seus percalços. Mas foi muito legal conversar com você. A Maria Júlia Rosário colocou assim, que a filha dela tem mais de 20 anos e foi embora para a Suíça. Trabalha muito mais e é gratificante. Já tem 2 filhos lindos. Que delícia. Gostoso a gente ouvir essas histórias felizes, né?
A Ana Sim. Lúcia Jesuíno colocou: eu tenho minha filha que mora na Holanda há 12 anos. A saudade é grande, mas nos falamos todos os dias pelo WhatsApp. Você também conversa muito com a sua família pelo WhatsApp? Sim, todos os dias, por videochamada. Não só por mensagem, porque realmente a saudade é o único ponto negativo de estar longe, né? A gente sente saudade dos nossos familiares. E eu falo com a minha mãe todos os dias, até mais de uma vez por dia, por videochamada. Agora tem, então, videochamada. Agora tem a câmera que facilita, a gente consegue pelo menos ver, Sim. né? E antes, Sim. olha, imagina os imigrantes, né? Os diversos imigrantes que saíram dos seus países, foram tentar a vida em outro lugar, que mal a carta chegava. Já pensou isso? Nossa. Louvado sim. seja Deus, você está na época certa, Amém. no lugar certo. Vanessa, Sim. eu quero agradecer mais uma vez a sua participação conosco, que Deus te abençoe e novidades vai trazendo pra gente, viu? Sim. Prazer todo meu, eu que agradeço o convite e que Deus nos abençoe, Rita. Foi um grande prazer falar com você. Então, para você, uma boa noite. Boa tarde para vocês que estão no Brasil. Um Tchau, beijo tchau. grande, Vanessa. Olha, gente, que delícia. Conversamos aí com a Vanessa Queiroz. E ela já está na Inglaterra há mais de 4 anos, né? Casou-se aqui, foi para lá e o marido fez o convite. Você vem para cá, como é que vai ser? E aí, em obediência, ela foi. Que gostoso ouvir assim, a pessoa se dispor para Deus e deixar Deus cuidar da vida, né? Olha como ela está feliz. E fazendo outras pessoas felizes também. Às vezes a gente quer brigar com Deus, né? Não, mas eu quero isso, e fica brigando com Deus. Briga não. Com Deus, sempre o resultado é muito melhor.